Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É composto por 11 capítulos, estamos no capítulo de número 7, que fala do retorno à vida corporal. E hoje vamos então começar um novo subitem, que fala da união da alma e do corpo, e vai tratar também, em um determinado momento, sobre o aborto. Questão 344, pergunta Kardec aos espíritos superiores: em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção. Na concepção começa a união da alma com o corpo. Mas só se completa no momento do nascimento. Então, isto é como se fosse uma ligação. Começa aqui, não é? Um toque da concepção, e durante os 9 meses vai se dando essa progressão de ligação. Desde o instante da concepção, continuam os espíritos a responder, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até um instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Muito bem. Aqui, nós sabemos que o corpo, ele não vem aleatório para o espírito, não é qualquer corpo. Aquele corpo ali, manda fulano. Não. Na concepção, a escolha, né, do óvulo, do espermatozoide, que vai dar condições genéticas que o espírito reencarnante necessita. Essa escolha é feita por espíritos técnicos que vão escolher para que aquela genética, muitas vezes um espírito reencarnante necessita de uma determinada genética para uma determinada prova, e isto então tem que ser muito bem tratado. Durante a gestação, vai ser o molde do corpo, a forma onde a massa vai ser colocada, é o perispírito. Então, vai havendo essa ligação, e o perispírito é que vai, se, por exemplo, houver uma lesão que tenha que se passar esta lesão do corpo espiritual para o corpo físico, isto vai acontecer ali durante a gestação. Pode até mesmo ser uma lesão que só vai surgir, ou seja, só vai ser disparada, se assim podemos dizer, num determinado momento da reencarnação. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até um instante que a criança vê a luz. O grito, que então escapa de seus lábios, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Questão 345. Se tivermos alguma questão, alguma dúvida, por favor, usem o chat, nos comentários. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante este primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo
que ele está destinado? Então, este corpo começou. Ele tem que ir até o final ou ele pode desistir? Pode renunciar a habitar o corpo que ele está destinado? Resposta: a união é definitiva, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Aquele corpo é para aquele espírito. Não quero mais. Mas era para aquele. Não pode. Então era aí, manda a Juquinha, porque o Pedrinho não quer. Não é assim. Ok? Mas como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem ser rompidos pela vontade do espírito se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga, ou seja, há um aborto espontâneo, como os laços, né, vamos dizer, né, concepção. Então, nos primeiros meses começa isso, aí o espírito desiste. Como os laços ainda estão muito frágeis, essa desistência, já que ele precisa colaborar com a sua vontade, podem promover o quê? Esse aborto espontâneo. 346, o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolher morrer antes dele nascer? Escolhe outro. Sendo que hoje em dia não é muito comum, né? No sentido de comum, assim, não deu certo, outro. Não é muito comum. No sentido, não é muito fácil, melhor falando. Por quê? Porque a taxa de natalidade vem caindo. E tem que ser, muitas vezes contamos com pessoas que nos são queridas, conhecidas, para, olha, me bota uma listinha para ser seu filho. Desculpa, eu só vou ter um, e já vai ser fulano. Antigamente, tinham-se 10, 12, né? Não tem problema não. Onde come 10, come 11. Onde come 11, come 12. Hoje já está assim, não, onde come um, não vai comer 2. Não é? Não vemos acontecer isso? Ainda tem gente que tem vários filhos. Sim, mas não é tão comum como era antes. Então, é uma oportunidade perdida. E, às vezes, ele tem que voltar para o final da fila. Olha só, tem um montão de gente aqui esperando para reencarnar. Agora você perdeu sua oportunidade, a gente teve um trabalhão, agora vamos ajudar você aqui, você volta lá. Uma hora lá a gente chama você. É isso, até para aprender a dar valor. Não pode ser assim. Não, estou com receio. Porque, vejamos, o espírito não é jogado aos lobos. Não é? Ele é preparado para aquela reencarnação. Não é? Mas pode acontecer de se amedrontar no meio? Pode. Aí vai ter que ter paciência e esperar outra oportunidade, não é? 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Respondem os espíritos. As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Vamos lembrar que nós estamos falando de abortos espontâneos da metade do século XIX. Não há o cuidado com, como se diz, o pré-natal. Imagina, né? Pré-natal, no meio do século XIX. A mulher sabe que está grávida, já vai tomar vitaminas e fazer exames e um montão de coisa. Não acontecia aquilo. Então, muitas coisas poderiam levar a abortos espontâneos naquela época, com certeza. Imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Vejamos, aqui no caso, né, do espírito desistir, não quero mais. Ele estava ali colaborando no desenvolvimento do feto, ok? A mente do reencarnante é importante para isto. Se ele desiste, ele deixa de colaborar e aí pode haver o quê? Começa a haver desacertos na formação do feto, e isso pode lá provocar o abortamento. 347. Qual a utilidade de um espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? Se nasceu, está lá, nasceu, chorou, mas poucos dias depois, o bebê
morre. Vamos lembrar também que no tempo que este livro foi lançado, em 1857, era muito comum a morte de bebês dias depois do nascimento, ou tempo depois do nascimento, e acontecia até um fenômeno bastante interessante, que os pais esperavam alguns meses, às vezes mais, para registrar o filho, porque vai que não vinga. Era aquilo, era mais ou menos isso, se não vingar, né? Então, acontecia muito mesmo a morte de bebês, por N razões, mesmo por necessidades dos bebês que naquele tempo não se conheciam e não se proviam, não é? Então, qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? Resposta dos espíritos. O ser não tem consciência plena da sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. Então, existe uma outra situação de ser uma prova para os pais. E um espírito amigo se prontificar a viver essa situação para que os pais possam viver essa prova. Mas nós sabemos também que existem outras situações em que pode estar sendo drenado ali, naquele corpinho, uma mazela do espírito, não é? Muitas vezes gerada por suicídio, às vezes é só a pessoa já estava lá no final mesmo, mas por fim sucumbiu e buscou o suicídio. Ainda tinha ali um fluido vital para gastar, vamos dizer assim. E para não ficar lá no vale, muitas vezes é favorecido isso. Nós vamos encontrar isto no livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo, pela mediunidade de Dona Ivone, do Amaral Pereira. Vejamos a 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? Resposta. Às vezes sabe. Vai depender o quê? Da sua capacidade de lucidez, do seu nível de progresso. Pode ser que seja um espírito que esteja mesmo mais comprometido, não é? E às vezes não tem como. Às vezes sabe. Mas, se o escolheu por esse motivo, é porque recua diante da prova. Então, se um espírito sabe que vai ter uma dificuldade em concluir, olha, essa mãezinha, ela tem lá uma dificuldade, ela não consegue manter, por questões dela, uma gestação até o fim. Perde lá para o 7º, 8º mês, ela perde o bebê. Mas eu quero ir. Mesmo quando o bebê nasce, não consegue vingar. Mas eu quero. Então, aqui eles estão dizendo, olha, às vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é porque recua diante da prova. Se escolheu porque sabe que vai viver pouco, então é porque não está dando uma desculpa, diz assim, eu vou para não dizer que eu não tentei, que eu não fui lá. 349. Mas isso, vejam, bilhões de espíritos encarnados neste nosso 2024. O número de histórias, de situações, são N. Não dá nem para calcular o número. N. Cada um tem a sua história própria. Então, aqui, quando se traz, às vezes, uma resposta genérica, não há como uma resposta alcançar todas as variáveis que são necessárias dentro dos contextos diversos do ser humano. Então, vamos sempre ficar com o que a resposta traz, mas sabendo que
é uma resposta didática de um contexto extremamente amplo e rico. 349, não vamos não, 349 vai ficar para amanhã, hoje vamos parar na 348. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã, muita paz a todos.